I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. Começando por me apresentar, pronto, sou Fábio Nóbrega, eu sou diretor de programação na Rádio Universidade de Coimbra, faço a comunicação da Casa das Artes Bissaia Barreto, do Portugal dos Pequenitos, e trabalho para a Fundação Bissaia Barreto, principalmente. Uhum. Isso, explicando, é isso. Okay. Em relação ao trabalho que eu faço, é mais, pronto, no que toca à Rádio Universidade de Coimbra, tem a ver com fazer com que a grelha funcione, com que os programas vão para o ar e tudo isso, organizar a forma como os programas vão, como se organizam na grelha, por exemplo. Pronto, durante uma semana temos horas específicas para os programas e é um bocado contextualizar os programas em termos de conteúdo. E na Fundação Bissaia Barreto, é tudo aquilo que acaba por ir online, contacto com jornalistas e assim, sou eu que faço. Okay. É isso. Interessa-me saber como é que a RUC funciona enquanto grupo Okay. de estudantes. Ok, quanto grupo de estudantes, pronto, temos a direção da RUC, pronto, temos presidente, depois temos o diretor do departamento de informação, o diretor do departamento técnico, eu com a programação, temos, pronto, o tesoureiro que faz a parte de financiamentos e assim, e temos também a diretora de marketing. E pronto, como é que funciona? Partindo um bocado mesmo da administração, temos o presidente que é polivalente, que vai, de certa forma, estudando tudo o que acontece dentro da Rádio Universidade de Coimbra. Também é a pessoa que dá a cara quando há iniciativas, por exemplo, da universidade, iniciativas de outros órgãos de promoção cultural que há em Coimbra, órgãos universitários, tudo isso. É ele que principalmente dá a cara. Depois das pessoas que vêm de fora e para aplicar essas coisas que foram combinadas com o presidente, temos o departamento de marketing, que eles é que, suponhamos que seja uma parceria em que estamos a promover alguma coisa, há alguém que quer promover uma atividade, um produto, pronto, whatever. Pronto, o marketing é que trata dessa parte. Depois... Acho que foram pessoas do marketing que nos atenderam sempre que nós tentamos promover atividades do Gretu através da RUC, provavelmente. Pois, porque é principalmente... É daí que parte. As nossas parcerias são muito a partir do marketing que partem. Depois, a minha parte, eu também já expliquei, que é o departamento de programação. Suponhamos que dessas parcerias é necessário nós fazermos cobertura de um evento, é necessário termos locutores lá presentes. Pronto, essa parte já é a mim que me compete, sou eu que vou contactar as pessoas que fazem parte da RUC para estarem presentes nesses sítios. O departamento técnico é o que faz acontecer, não é? Se não tivéssemos os técnicos a fazer a emissão funcionar, a tratar spots, a tratar de programar os programas que são gravados, a tratar de problemas técnicos no geral. Pronto, a RUC não funcionaria se não estivéssemos. E depois o departamento de informação é aquele que se encarrega por distribuir as notícias que acontecem principalmente em Coimbra. Também temos algum alcance nacional. Aliás, houveram muitos jornalistas que saíram da RUC e estão em vários órgãos de comunicação. E pronto, essa informação flui e a RUC e o departamento de informação é aquele que se ocupa por levar essa informação às outras pessoas. É assim. Mas essa estrutura não é toda composta de estudantes, ou é? Essa que descreveste? Não é toda composta de estudantes. É assim, no que toca... por exemplo, o presidente tem que ser um estudante. Isso é definitivo.
Mas depois nós temos pessoas na RUC que já eram estudantes quando entraram para a RUC, e hoje em dia são professores e pode não ser na Universidade de Coimbra, mas mesmo assim fazem parte da RUC. E mesmo em termos de estrutura técnica, existem pessoas profissionalizadas na RUC ou são só voluntários? Sim, nós temos, por exemplo, o último. Como assim? Especializadas no sentido que estão a trabalhar como se fosse profissionalmente sim, se há certas áreas, ou seja, se a RUC vive 100% de trabalho voluntário de estudantes, como muitos núcleos, Sim. ou se existe já alguma profissionalização de algumas funções. Não de serem pessoas que têm o trabalho delas é a profissão dela. Não, é tudo voluntariado. A RUC, na totalidade, é voluntariado, sim. Mas há pessoas que têm formação nas áreas que trabalham lá na RUC. Uhum. Sim. E como é que funciona a chegada de novo sangue? Ok. Pronto. Ou seja, tipo, tanto da parte da RUC, ou seja, quais são os esforços que a RUC faz para tentar chamar ou atrair novas pessoas à sua estrutura, e depois como é que funciona o acolhimento? É assim, nós, e por acaso é uma coisa que nós estamos a repensar agora neste preciso momento por causa do vírus, né? Vem um bocado a alterar isto, mas nós, sempre que começa um novo ano letivo, aí ao início, nós abrimos sempre os cursos, abrimos cursos de técnica, de programação, de relatos e de informação. E para nós conseguimos, para chegarmos aos estudantes, por assim dizer, nós na semana das matrículas, pelo menos, temos sempre uma espécie de mostra externa da RUC às pessoas, em que fazemos a emissão a partir do sítio onde estão a ser feitas as matrículas, fazemos entrevistas às pessoas que estão à espera para se matricular, e vamos, de certa forma, promovendo os cursos da RUC assim. Depois também promovemos a partir da internet, Facebook, Instagram, e é um bocado assim que nós tentamos chegar às pessoas. Mas uma coisa que aconteceu no último ano, nesta jornada de novos formantes da RUC, nós conseguimos chegar a muita gente do secundário, o que é incrível, porque são pessoas que ainda nem sequer estão na universidade, mas já estão a integrar a RUC, ou seja, o tempo que provavelmente irão dedicar à RUC já está mais estendido do que a média, por assim dizer. Sim. E isso faz da RUC provavelmente também um bom atrativo para a universidade, não é? Esses estudantes provavelmente até escolhem a universidade, em parte, pelo menos por causa da RUC. Sim, principalmente no que toca à Faculdade de Letras, tem um curso de jornalismo, e não só, acho que é um bocado transversal, não há um curso específico que queira não há um curso específico que seja só as pessoas que estão aqui, então vão para aqui, porque também temos outros órgãos de comunicação na associação académica. Mas sim, a RUC, para as pessoas que gostam de música, e falando um bocado na parte que me toca, para as pessoas que gostam de música, acho que é uma mais-valia, e acho que em Coimbra muita gente nos conhece exatamente por isso. Já agora, eu fiquei curioso para saber como é que tu chegaste à RUC, como é que tu chegaste ao cargo que tens neste momento na RUC. Foi mais ou menos. E chegar à RUC foi. Imagina, sempre tive um gosto enorme por música, mas no começo foi mais na zona. Era mais na zona do hip hop, por assim dizer. E depois, quando entrei para a RUC, foi a partir de uma sugestão de um amigo meu. Eu estava prestes a entrar na universidade. E ele disse-me que existia este sítio para eu poder um bocado aprofundar o meu conhecimento no que toca à música.
E depois, quando eu entrei na universidade, pronto, comecei logo a frequentar mais ou menos a RUC, a ir lá e estar lá a falar com o pessoal. E depois, quando eles abriram as inscrições, pronto, fui logo dos primeiros a candidatar-me e acabei por entrar. Depois, no que toca a ter chegado a este cargo, foi um bocado simples. Isso já vai fazer um ano, daqui a pouco, em maio faz um ano. Mas eu tinha mais ou menos o interesse de tomar um bocado o trabalho feito que já tinha sido começado a fazer pelo Leonardo Pereira, que ele era o diretor antes de mim. E pronto, eu decidi, achava que tinha o que era necessário. E imagina, inicialmente eu nem sequer estava a pensar em ser diretor de programação, mas estava mesmo meio que a querer fundar uma lista, criar uma lista e ser presidente. Mas depois acabaram por falar comigo, o Miguel Santos, que é o presidente da RUC, e ele, pronto, pediu-me para ser o diretor de programação e eu também aceitei. E acho que fiz bem, porque no que toca à quantidade de trabalho, o Miguel tem muito mais trabalho do que eu. E também o meu tempo, entretanto, escasseou, porque depois, pronto, comecei-me a desenvolver em outras áreas profissionais. E acho que foi uma sorte não ter sido possível. Portanto, tu começaste pelo o interesse em fazer rádio, né? Sim. E entretanto assumiste funções de uma direção de programação, que é um trabalho já um pouco diferente e que se calhar até te afasta um bocado mais de estar a fazer rádio enquanto locutor, suponho eu. Gostas assim, mais de uma coisa ou da outra? Ou seja, interessa-te seguir esse caminho da direção de programação, de pensar mais os conteúdos, ou gostas ainda do fazer? Ainda gosto do fazer, mas é assim, o meu percurso na RUC sempre foi uma coisa que me deu, durante estes anos todos, que acho que vai fazer 5 ou 6, eu sempre tive, no mínimo, 2 programas para fazer semanalmente. Ou seja, sempre tive esse trabalho de locução e agora ainda continuo com mais, porque eu neste preciso momento tenho 4 programas semanais e às vezes são 5. Mas se eu te fosse dizer, eu preferia, e também é um plano que eu tenho um bocado para a próxima grelha, preferia centrar o meu trabalho num só programa. Para também conseguir desenvolver um tema em específico, porque acho que desde que eu comecei sempre foi um bocado disperso, porque são demasiados programas e depois tens os prazos para fazer semanalmente e tens que ter o programa pronto, por exemplo, 2 dias antes para ser programado pelos técnicos da RUC e assim. E agora, neste preciso momento, com toda a quantidade de trabalho que eu tenho, mais esta situação da RUC, torna-se um bocado difícil conjugar isso tudo. E, sei lá, acho que não tenho... Eu quase que tenho que trabalhar todos os dias. Tipo, todos os dias. É um bocado difícil. Mas, sim. Como é que... Isto é uma pergunta um bocado recorrente nas minhas participações na Gruta. Está-se a tornar, mas como é que tu conjugas o teu trabalho na RUC, que apesar de tudo é voluntário, imagino, com a tua ocupação profissional? Como é que isso funciona? Sendo que ambas têm pesos grandes em termos da quantidade de tempo que necessitam para ser... Exato. Eu também, é assim, quando chegar, eu geralmente quando trabalho, também trabalho a ouvir música. Ou seja, é-me fácil, por exemplo, preparar um programa, depois montar o programa é um bocado mais difícil, porque exige que eu vá gravar, tira-me sempre, imagina, para me fazer um programa durante uma semana em que eu tenho 5 programas, são sempre no mínimo
10 horas que eu estou a despender do meu tempo para fazer o meu trabalho para a RUC. Mas também tenho a sorte que, por exemplo, na Casa das Artes, o meu chefe, pronto, é um Alexandre Lemos, também já fez parte da RUC, e é um bocado fácil, justificar, olha, agora vou tirar um bocado de tempo para preparar as minhas coisas para a RUC e torna-se sempre, pronto, ele compreende, então eu também tenho essa possibilidade de fazer isso. Sim, é um luxo, no fundo, não é? Quando dizes 5 programas por semana, são 5 coisas diferentes, 5 rubricas diferentes? O único que se repete é o Jazz Mates, que é um programa de jazz que eu já fiz quando entrei com um amigo para a RUC e começámos logo a fazer esse programa. Esse é o único que se repete semanalmente. Os outros são todos diferentes. É o Suburbano, que é hip hop, o No Space, que é mais ambiente e por aí, e depois tem o Ângulo Morto, que é um programa sobre produtores portugueses, principalmente. Parece-me que agora com tantas pessoas fechadas em casa que a quantidade de podcasts que surgem é exponencial, e isso é notório nas redes sociais e em todo lado, que há uma grande vontade ou uma grande necessidade de produzir e de estar presente. E a minha questão ou a dúvida é como é que a RUC de certa forma responde não só a esse fenómeno, ou como é que responde no geral ao confinamento e ao estarmos longe, porque no fundo consegues continuar a produzir, não é? Tudo pode funcionar à distância. É assim, no que toca a continuarmos a produzir, houveram um bocado de alterações, porque nós estamos a correr muitos programas que não são o ideal de um programa de rádio, porque pronto, nem toda a gente tem as mesmas capacidades para produzir um programa de rádio em casa, então estamos a funcionar muito a partir de mixtapes. Ou seja, as pessoas têm os indicativos dos programas, juntam as músicas que escolheram em casa e depois enviam para a técnica e eles programam. No que toca à nossa presença nesse sentido, assim, também tem sido um bocado recente, mas nós temos para aí 2 anos que estamos, de certa forma, a tentar teorizar isto, pelo menos do que eu me lembro, que era uma equipa para gerir as nossas redes sociais. E isto, no último ano, nós um bocado que demos um salto nisso, porque conseguimos definir uma equipa específica para o fazer, e agora, no que toca às nossas páginas, nós estamos um bocado mais ativos. Aliás, não é um bocado, estamos claramente mais ativos. Tanto que foi no último ano que a Rádio Universidade de Coimbra criou um Instagram. Nós nem sequer tínhamos isso. É um bocado... Agora é um bocado mais fácil nós também chegarmos às pessoas, porque há muita gente que se interessa pelo trabalho que é desenvolvido na RUC. Então é mais fácil nós conseguirmos promover os programas que estão a ser feitos através dessas redes, e acho que estamos a ter uma resposta um bocado maior no que toca ao consumo da nossa informação e dos nossos conteúdos com isto. Em relação ao Covid, é assim, não te consigo explicar muito bem qual é que é a diferença real, porque isto já é... Imagina, no que toca aos podcasts e coisas assim, isto já era algo que nós tínhamos como prática, que vamos colocando na net e disponibilizando para as pessoas consultarem. Por isso, não sei, eu acho que não houve uma grande alteração, só acho que agora o trabalho tem sido muito mais consistente neste contexto. Mais consistente em que sentido? Mais consistente no sentido em que sempre que alguém faz um programa, ou sempre que há algum evento especial inserido num programa, nós estamos a projetar isso nas redes sociais de uma forma muito mais precisa. Estamos a chegar de uma forma muito mais precisa.
Sim, sim. Não, por momentos pareceu-me que estavas a dizer que as pessoas que colaboram com a RUC estavam a conseguir dedicar-se mais à RUC por causa de... Ok, estou a perceber. Mas como é que eu ia te explicar? Internamente, dentro da RUC, acho que este período de coronavírus, obviamente nas primeiras semanas foi um bocado difícil de sabermos como é que nos íamos organizar nisto tudo. Mas eu sinto que dentro da RUC houve uma contribuição geral para fazermos as coisas funcionar. Por exemplo, agora é muito mais fácil o departamento de programação falar com o departamento técnico, é muito mais fácil o trabalho do departamento de informação e a parte técnica é muito mais a informação recolhe e a técnica monta, por assim dizer. Na programação estamos mais unidos no sentido em que sempre que alguém faz um trabalho é super essencial que esse trabalho seja colocado online online não, é necessário que esse trabalho seja colocado na nossa grelha de programação, por isso acho que de certa forma fizemos um núcleo, por assim dizer, tipo, compactámos o processo de emissão. A rádio, para este período, é provavelmente o meio mais menos afetado, não é? Porque o produto consome-se igualmente. Sim. Há uma coisa interessante que eu tenho pensado muito a propósito disto agora, porque como estamos todos a trabalhar nesta base de material, eu acabo por pensar mais sobre isso, que é aquilo que eram limites regionais há uns anos, hoje são um bocado mais... é mais difícil defini-los, porque, e se calhar na RUC vocês já sentem isso há muito mais anos. Nós, desde que começámos a fazer este podcast, começámos a atingir pessoas de partes do país muito mais longe de Aveiro do que antes, porque, quer dizer, antes elas tinham que pelo menos apanhar um comboio para vir a Aveiro e depois voltar para outras cidades, enquanto que, por exemplo, vocês com a rádio no online chegam a todo o país, e isso transformou de alguma forma o método de trabalho, ou está a transformar essa ideia de que, na verdade, vocês não têm que estar só a ser ouvidos em Coimbra neste momento? A pergunta é se estamos a conseguir ser vistos mais a nível nacional? É mais... Sim, e se isso de alguma forma muda a vossa forma de pensar nos conteúdos e na forma de fazer a rádio? É assim, dado é assim, é um bocado, mas também, como é que eu ia te explicar? Nós na RUC, pelo menos pronto, temos as páginas principais da RUC, que são aquelas que distribuem o nosso conteúdo online, mas depois também temos, por exemplo, programas individuais. Há pessoas que fazem o seu programa e criam um podcast específico na internet para o seu programa. Ou seja, por exemplo, o alcance dessa pessoa provavelmente vai ser para todos os amigos dessa pessoa. Não sei explicar, não sei responder muito bem a essa pergunta, porque eu acho que no que toca à nossa forma de disposição e de comunicação, tem-se mantido um bocado igual àquilo que era antes. Acho que é um bocado assim. Okay. Sim, não sei, não consigo te explicar muito melhor que isso. Não, eu imagino, eu comecei a pensar nisso porque desde que vi que uma rádio no Polo Norte se tornou famosa em Portugal, comecei a pensar nestes fenómenos, que é tipo, é tudo, já não há distâncias, não é? Sim, exato, mas é aquela coisa, essa distância, acho que a RUC nunca teve propriamente, mas obviamente, como é que eu te explicar? Obviamente que temos alguma, não é? Porque não conseguimos chegar a todas as pessoas e nem é toda a gente que nos conhece. Temos essa limitação. Mas no que toca à nossa distribuição, tem-se mantido sempre consistente, claro. Tem sido a mesma coisa.
Agora, no que toca à adaptação do trabalho, era mais ou menos aquilo que eu estava a dizer há pouco, porque tem sido mesmo, as pessoas montam os programas em casa, pronto, agora é um bocado diferente, não é? E pronto, é muito isso. Mas como é que eu ia te explicar? O Alcance funciona muito a partir de... pronto, isto falando da internet, não é? Porque é principalmente aí que nós estamos a chegar às pessoas. Funciona muito a partir do tipo de conteúdos que passam num programa. Por exemplo, há programas quando adicionam os podcasts, identificam todos os artistas que estiveram, que passaram no programa, e logo a partir daí já estamos a aumentar um bocado a nossa capacidade de alcance. Eu acho que é um bocado algo que depende de uma iniciativa pessoal, mais no que toca a programas em específico, depende de uma iniciativa pessoal, porque é um bocado a partir daí que a gente também vai construir um público e vai aumentando o público, não é? É um bocado por aí. Mas não sei, eu acho que essa pergunta é boa e eu gostava de conseguir responder um bocado melhor a isso. Pois não tens que o fazer. Mas não sei, tipo, daquilo que eu sei, do que eu tenho mais ou menos conhecimento é isto. Não... Se calhar isto, na verdade, é um fenómeno mais lento e longo do que isto, porque a rádio já passou para a internet daqui a 20 anos, para aí, provavelmente. Antes é que era muito mais limitada à onda e ao da onda de chega. Tu, enquanto programador ou a equipa com que trabalhas de programação, essa questão da regionalidade e localidade é uma preocupação para vocês? Vocês programam para Coimbra ou para a Universidade de Coimbra, ou programam para uma população mais abstrata? Sim, é isso. Essa segunda opção é mais uma população um bocado mais abstrata, porque é assim, a RUC tem uma das partes da identidade da RUC é que nós temos a liberdade para fazer rádio um bocado como nós quisermos. Pronto, não é bem como nós quisermos. Obviamente temos algum controle de qualidade, mas é assim, tu estás-me a perguntar se nós nos preocupamos em fazer programa simplesmente para a região de Coimbra, por assim dizer, não é? Mais ou menos. Na verdade, estava a perguntar se há algum processo de auscultação, de tentar perceber o que é que, de alguma forma, o território quer, entre aspas, não é? É assim, em relação ao território no que toca a FM, pronto, nós estamos sempre limitados pelo alcance da nossa antena, que é sempre na região aqui da área de Coimbra. Sobre essa preocupação com a regionalização, nós não temos muito essa preocupação, porque há pessoas que têm os seus programas e são convidadas para irem fazer DJ sets aqui e ali, que acabam sempre por ser reconhecidas fora da área da cidade de Coimbra. Mas, por exemplo, da forma como vocês também chegaram a mim, que foi deduzo que tenha sido através de conversa também. Pronto, acho que depende um bocado disso. Nós temos o nosso trabalho, nós mostramos o nosso trabalho para fora. A internet tira-nos um bocado a limitação de até onde é que podemos chegar. E onde houverem pessoas com interesse em música e em rádio e informação, por assim dizer, acho que a RUC não tem limites não tem limites do seu alcance nesse contexto. Certo. Porque há muita gente que sai de Coimbra para ir mostrar os programas que faz aqui na RUC noutros sítios. É por aí. E depois também temos outra coisa que envolve um bocado a Associação Académica de Coimbra como um todo, que é, por exemplo, na queima das fitas.
A RUC tem um palco, é o palco RUC. Sim. E sempre que a gente convida artistas internacionais para fazerem parte desse palco, nós estamos a estabelecer contactos, por exemplo, com editoras, com artistas, com empresas e por aí além. E logo aí estamos a aumentar um bocado, pronto, estamos a conseguir chegar a novas pessoas. Estamos a novas pessoas e a novas empresas que estão na indústria da música, por assim dizer. Ou seja, é muito... Não temos limites, por assim dizer. Não há outra forma. E relativamente a isso, tanto ao palco RUC como... Eu não sei como é que é a relação, eu acho que há uma relação relativamente estreita entre a RUC e os artistas de Coimbra, não é? Os músicos de Coimbra. Coimbra normalmente tem uma cena musical relativamente forte. Qual é que é a linguagem da RUC, tanto em termos de programação do palco RUC como em termos de rádio, que vocês estão num espectro sempre um bocadinho a tentar ir mais para a vanguarda, suponho eu, mais para o alternativo, e isso tem a ver com serem um grupo de estudantes ou tem a ver com outras coisas? É assim, sobre essa parte de queremos estar mais ou menos na vanguarda, assim, eu diria um bocado isso, porque uma intenção geral e uma coisa que faz parte da Rádio Universidade de Coimbra e da sua identidade, acho que é nós tentamos apresentar aquilo que é novo e aquilo que naquele determinado momento não está a ter o reconhecimento que devia ter. Ou seja, por exemplo, há um artista que tem um álbum excelente, que é mesmo muito bom, e nós fomos, por exemplo, os primeiros a descobrir esse disco. Nós vamos, de certa forma, tentar promovê-lo antes de todas as outras rádios. E acho que nós até temos algum sucesso nisso. E aliás, o palco RUC também é um sítio onde há artistas que são muito bons e que não vou dizer que foi a primeira vez que apresentaram o seu trabalho nesse palco, mas o facto de irem ao palco RUC às vezes é o que lhes dá um público consistente no contexto nacional, por assim dizer. Tipo, ou seja, há artistas que não têm muita visibilidade e isto que acontece no palco também é algo que acontece dentro da RUC. Há artistas que não têm visibilidade e que muitas vezes enviam músicas para a programação e entram na rádio pela primeira vez a partir da Rádio Universidade de Coimbra, têm as suas primeiras entrevistas a partir da Rádio Universidade de Coimbra, e é um bocado em torno disso que a gente funciona. Sem descurar, também há alguns programas que têm uma espécie de cariz mais histórico-musical, por assim dizer, em que as pessoas... Pronto, é um programa que tem mais a ver com a história da música, por exemplo, pegando aqui, temos o programa Magia Negra, que até foi o primeiro que eu fiz quando entrei para a RUC. É mais inspirado na história do funk e da música negra do que propriamente naquilo que está a ser feito agora. Claro. Mas, se formos a ver de outra perspectiva, também é um dos poucos programas na rádio do país que se dedica a este género musical. Ou seja, tem esta coisa que, ok, não é novo, mas é dos únicos. Isso vem de quê? Vem de uma grande liberdade que vocês têm, não é? Sim, provavelmente exatamente. até financeira, porque não tem que estar a lutar por espaço publicitário da mesma forma que outras, provavelmente. Isso exatamente. É isso, não é? Sim, exatamente. E também,
como há outras rádios que têm muito a obrigação de fazer pagamentos a certas editoras e têm contratos com editoras e dá para passarem certas músicas durante certo período de tempo, e nós não temos essa limitação, nós não temos que pagar nada, por assim dizer, é só pegamos na música e passamos, porque nós também não temos, quando estamos a fazer rádio em si, não temos qualquer objetivo financeiro com isso. Por isso, claro. acho que a RUC funciona muito bem por causa desse aspecto de não termos essas obrigações legais perante direitos de autor e por aí além, porque também não estamos a fazer dinheiro com isso, por assim dizer. Não sei, não sei se respondi à pergunta. Sim. Okay. Isso acabou por ser eu acabei por começar a pensar aqui muita coisa por causa dessas respostas, porque de facto é muito interessante como é um espaço que conquista uma liberdade muito grande, porque lá está, não está sujeito à selva que os outros estão, e ainda bem. Pois, exato. Mas pensando um bocado na oferta que a RUC tem em termos musicais, acho que há muita. Aliás, por exemplo, na Antena 3, há muitas pessoas que fazem parte da Antena 3 que já passaram pela RUC. Sei lá, também tens programas que são mesmo livres em termos de género musical. Tens, por exemplo, o BBT, que dá completamente... É basicamente um programa que acontece às sextas-feiras e que dá a possibilidade de tu montares um programa que seja completamente oposto daquilo que tu acharias que seria um programa de rádio normal. E aliás, até ontem, nós a partir da meia-noite fizemos a celebração do 25 de Abril. Em que nós estivemos a passar programas que tinham sido feitos para o 25 de Abril, mas pronto, havia alguns programas de passado e houve também uma edição especial agora para ontem. E, por exemplo, os programas que eu escolhi, tinha falado com o Alexandre Valinho Gigas, que ele faz os 5 minutos de poesia na RUC, e ele fez uma edição especial em que passava algumas músicas que eram icónicas no 25 de Abril, e que ainda são, e depois, de certa forma, ele fez uma montagem de um programa com umas peças musicais que tinham sido apresentadas no Goma e que, de certa forma, destoavam completamente daquilo que estava a ser passado. E tanto quando nós estávamos a ouvir o programa, porque eu não tinha ouvido antes, nós na admin estávamos a ver se estava tudo a correr bem, e de certa forma estávamos a perguntar, então, mas espera, isto é problema da antena, ou isto é problema da transmissão, ou é tipo algo propositado, ou é algo propositado, e depois acabámos por descobrir que tinha sido propositado. Depois, por exemplo, passámos o Hipoglot, que também é um programa que é um bocado livre e que é um programa que tem a ver muito com o estudo da voz e com o estudo da emissão sonora a partir da tua voz. E também foi um programa que estava excelente, mas era uma montagem louca. Aquilo tinha muitos trechos de entrevistas que tinham sido feitas no 25 de Abril, antes do 25 de Abril, depois e não sei o que mais, e depois, imagina, tinhas uma parte do teu fone que estava a dar uma entrevista e outra que estava do teu lado esquerdo, tipo, a dar em um loop um anúncio que tinha sido feito para as pessoas ficarem em casa no 25 de Abril, depois tinhas música a tocar do outro lado e era tipo, era isto. Era isto o programa, estás a ver? E é um bocado isso que acho que é um bocado essas coisas que definem a rádio como um todo, apesar de também há pessoas que têm uma perspectiva um bocado mais dentro do cano daquilo que é fazer rádio. Temos programas que são excelentes e que podiam passar em qualquer rádio também. E também temos estes programas que podiam passar em qualquer rádio que fosse experimental, que também podiam ocupar facilmente esse lugar.
Pá, já estou a divagar um bocado, façam... Não, é super interessante porque isto, voltando atrás àquela pergunta que eu te fiz há pouco sobre para quem é que vocês programavam, quase que parece que vocês programam para os vossos locutores e os vossos radiologistas, para as pessoas que criam com a RUC. Parece que o programa é feito mais a pensar naquilo que vocês querem criar e naquilo que vocês querem mostrar do que propriamente naquilo que as pessoas possam querer ouvir. Isso é uma perspectiva interessante, acho eu. Sim, exato. É assim, eu acho que um dos programas que se mantém mais dentro daquilo que as pessoas poderão querer ouvir, mas nem é... Não sei explicar, e é muito bom que nós também tenhamos isto presente, que é o Santos da Casa, que é o programa do Fausto e do Nuno Ávila, em que, pronto, é um programa mais dentro do cano daquilo que é rádio, mas é um programa que ao mesmo tempo que te vai buscar muita música que é feita em Portugal, também te vai mostrando algumas novidades. Mas acho que se centra um bocado naquilo que estás a dizer, que é um programa mais para o público do que é um programa mais para eles, por assim dizer. Portanto, que é um programa que se repete todos os dias da semana. Sei lá, depois também temos o Petazetas, que é um bocado é sobre a cultura pop, mas mais o que é não é bem sobre a cultura pop, mas sai uma música que nós sabemos que eventualmente vai roçar a cultura pop e pegamos essa música e promovemos, como eu estava a dizer há pouco, antes que as pessoas saibam que isto está a ser. É um bocado por aí. Mas eu acho que os programas que são feitos mais para fora são os programas de faixa. Que são aqueles em que não tens um locutor específico, é uma equipa que faz o programa, em que tens os programas de faixa, o Fahrenheit, o Gondwana, o Suburbano também pode ser integrado como um programa de faixa, e o Petazetas, em que são programas em que há várias equipas de locutores, e tu sabes, quando fores ouvir este programa, vais visitar certa parte, por exemplo, o Gondwana. Vais ouvir o Gondwana, sabes que o programa nesta semana vai ser sobre determinada cultura musical de um sítio que tu não estavas à espera de ter esta oferta, estás a ver? É um bocado por aí. Ou seja, vais a vários sítios do mundo, não aqueles de onde tu obterias música facilmente, e vais estudar um bocado a música desse sítio. É mais por aí. Isso parece muito interessante, porque num mundo em que tu já tens acesso à música toda em todo o lado, se não for porque algo te dá novidades e que tu não conheces, não é? Porque é que haverás de ouvir. Mas tenho agora outra curiosidade. Esta pergunta, se calhar, é uma péssima pergunta para se fazer, no sentido em que deve ser muito difícil respondê-la. Mas como é que um jovem universitário em 2020 ouve rádio? Ou seja, ouve rádio, ouve os podcasts, como é que funcionam, como é que tu vês o teu ouvinte, quais são os hábitos de consumo de rádio dele hoje? Hoje, não necessariamente hoje tempo do Covid, mas hoje tempo normal. 2020 até... Sim, 2020 pré-Covid, ok. Não, mas é um bocado sobre ouvir rádio. Epá, e tenho que reconhecer um bocado, não há muita gente que liga um rádio para ouvir a RUC. É mais caso tenha um carro, eventualmente a RUC vai fazer-lhe companhia enquanto ele for de um sítio para o outro. É mais por aí. Podcast é muito mais fácil e há muito maior probabilidade das pessoas ouvirem podcast do que ouvirem rádio em si. Porque, pronto, como eu tinha dito, há muita gente que usa os Mixclouds e coisas assim para fazer uploads dos programas deles, e é muito mais fácil chegar a essas pessoas. Depois,
para nós darmos a reconhecer um bocado a imagem da Rádio Universidade de Coimbra, e foi algo que também nós não desenvolvemos muito neste último ano, mas tem que haver mais eventos da RUC, definitivamente. E isso é sempre um bocado uma limitação, porque envolve sempre, não vou dizer burocracia, mas envolve sempre certos passos e que às vezes envolvem... não, eu vou dizer burocracia, porque envolve alguma burocracia, em que nós também nos tentamos apresentar ao público, não é? E tem que ser um bocado por aí. Sobre... para as pessoas ouvirem rádio em si, acho que os contextos são muito... depende muito do contexto. Porque obviamente que há pessoas que ainda podem ter o rádio ligado em casa e tudo isso, mas eu acho que há uma procura pela música mais que vai ao encontro do Spotify e dos vídeos do YouTube, e acho que há uma cultura que se define por isso, por esses gadgets, mais do que há uma cultura que se define por aquilo que eles ouvem na rádio. Pois, a rádio até tem passado muito para o YouTube, precisamente, não é? E muito para um conceito cada vez mais visual, mas a rádio cada vez mais rádio, tipo, estás a ver sei lá, a Antena 3, eu a maior parte das vezes que vejo os segmentos é no Facebook, em diretos. Com vídeo, não é? Com vídeo, precisamente. É estranho, mas é uma tendência cada vez mais crescente. Assim, nós também neste preciso momento, e pronto, se calhar é uma novidade que ainda não chegou ao resto do pessoal, mas a RUC está um bocado, estamos a alterar a nossa posição na net e a nossa posição para o resto do mundo. Tanto que estamos a tentar alterar a forma como os nossos conteúdos estão disponíveis online, estamos a tentar um bocado perceber como é que podemos centralizar esses conteúdos de forma a que a maior parte das coisas que passam na RUC estão disponíveis online, e as pessoas podem ir a esse sítio específico e podem aceder a tudo só a partir desta página. Tem sido um bocado daí. A única dificuldade mesmo é como é que consegues convencer pessoas que nunca fizeram um podcast, nem têm como interesse para o programa que fazem fazer um podcast, começar, como estavas a dizer, a gravar um programa. De que forma é que tu vês o colocar olhos dentro de um estúdio que é sempre ouvidos? Ou seja, a dar esta dimensão visual à rádio que ganha também, parece muito por ser quase que misteriosa, ser som. De que forma é que vês isso? Ok. É assim, numa rádio como, por exemplo, a Antena 3, estás a ver? Tipo, eu acho que funciona perfeitamente. Ou Vodafone FM ou qualquer outra rádio, acho que nesse contexto funciona perfeitamente. Assim, a RUC Pai, para a RUC eu acho que eu vejo isso como um certo avanço. Estás a ver? Acho que é uma adaptação àquilo que é preciso agora para as pessoas estarem, para conseguirmos chegar ao público que queremos, e acho que isso é um avanço. Mas também acho que deve haver uma certa limitação, porque acho que só faz sentido tu fazeres emissão em vídeo a partir do estúdio quando tens mais pessoas dentro do estúdio. Por exemplo, se tiveres uma entrevista, qualquer coisa assim, acho que só a partir daí é que faz sentido. Mas eu gostava muito de ver isso acontecer na rádio, na RUC. Aliás, acontece em que acontece. Nós temos um programa que é o Espelho de Narciso, que é um programa que passa na antena e online também, mas que todos os dias no Facebook faz a emissão em direto com o vídeo do programa em si. Engraçado que seja esse em particular, não é? Exato.
Não sei se foi premeditado ou não, Pois, mas... pois podia ser. É interessante que digas que faz sentido o vídeo quando está a haver uma entrevista a alguém, não é? Porque eu também me parece que essas rádios grandes, aquilo que faz funcionar o vídeo é cada vez se cria um estrelato melhor em torno das pessoas que estão a fazer os programas, as pessoas mais do que acho que mais do que antes até se vai buscar pessoas da televisão precisamente por isso, muitas vezes, e Sim. pessoas, por exemplo, o comercial e buscar o Ricardo Araújo Pereira para fazer as manhãs, de repente essa noção de estrela da rádio, que sempre houve, né? Mas eu acho que está-se a ir voltar a buscar isso, e cria-se o vídeo para nós estarmos a ver os nossos famosos ali todos os dias de manhã. Há uma certa Big Brotherização desse star system da rádio. Portanto, se calhar faz sentido ou funciona porque são de facto rádios muito grandes com pessoas famosas. Sim, mas é um bocado por aí. Imagina, o que essas rádios estão propriamente a fazer e pronto, isto é um bocado a minha perspectiva, não sei se é exatamente isto que estão a fazer, mas esses artistas geram sempre mais buzz e há mais gente a querer ir ver, porque pronto, são pessoas que eram da televisão e são engraçadas e tudo isso, e geram mais buzz por isso. Só que há sempre... Pronto, há um bocado de um interesse também essas rádios conseguirem subsistir, porque obviamente que há sempre ordenados para pagar ao final de certo tempo, e depois tens sempre aquelas associações com o marketing em que tu precisas de promover certo produto e é o espaço publicitário que te dá dinheiro para tu conseguires continuar a ter a tua rádio a funcionar. Continuares a ter a rádio a funcionar também, não digo assim, mas ajuda a rádio a funcionar. E acho que um bocado essa presença dos artistas, para além do conteúdo que oferecem, também acho que vai um bocado ao encontro daquilo que eles querem, que é gerar receita. Não é? Claro. Sabes É um bocado por aí. acho que associado a isso há a possibilidade de tu estares ou a rádio estar não só a trabalhar para si, nesse sentido, em que crias conteúdo com aquela pessoa e podes dessa forma chamar o público dessa pessoa e chamares com muito mais facilidade do que se fosse só uma faixa de áudio, mas acho que estás também, de certa forma, a vender-te, por assim dizer, a esses artistas, porque é tipo, tu podes vir à minha rádio e tens este pacote de conteúdos que é não só a possibilidade de chegares a pessoas, mas é também este vídeo que tem ou não alguma qualidade, e dessa forma tens aí uma moeda de troca, por assim dizer, que vai muito para... Porque antes era assim que se negociava, era tipo, manda para cá as cassetes e a gente passa e toda a gente ouve. Mas agora é muito isso, é uma valorização necessária para além daquilo que é o trabalho da rádio, é mesmo do trabalho dos artistas que por lá passam. Sim. E eu acho que isto também tem a ver com uma outra questão, que é as plataformas em que as pessoas estão e através das quais as rádios têm mais facilidade em chegar a um público digitalmente, são plataformas que se estão a virar completamente para a imagem, muito mais do que para o som. E, portanto, tu, a partir do momento em que estás num Facebook que dá uma primazia, que dá a primazia que dá a conteúdo de vídeo, é claro que qualquer instituição que possa vai tentar virar-se para o vídeo para conseguir ter um lugar mais do topo do feed, não é? Acho que passa por aí também, mais até do que propriamente um movimento premeditado. Não sei se as rádios têm propriamente este interesse genuíno em passar a ter imagem. Acho que tem muito a ver com posicionarem-se na paisagem digital que têm de habitar para chegar às pessoas, acho eu. Exato. É uma realidade. Sim. É um bocado isso. Temos que adaptar um bocado a forma como nós posicionamos, porque, ok, a rádio é um órgão de comunicação,
mas hoje aqueles órgãos de comunicação que têm mais primazia estão disponíveis online. Sim. Assim, Mas é interessante porque depois, lá está, esta questão do som que quebra um pouco esta corrente hipervisual que a internet é neste momento, torna-se também quase um lugar mágico, como o João nos estava a dizer há pouco, em que tu tens, por exemplo, exemplos como aquele site do Radio Garden, não sei se... Sim. Que foi através daí até que se descobriu aquela rádio do Polo Norte, mas em que tu tens a possibilidade de andar a viajar pelo mundo através dos sons de rádio dos vários países, torna-se quase uma coisa... há um sentimento invulgar em estar ali, não é? Não é um feed, não é um YouTube, não tem imagens a correr. Não sei, é engraçado, é interessante quando existe esta luta por tentar marcar posição e quando se arranjam ferramentas deste género que realmente funcionam, é bonito de se ver. Eu não sei se vocês têm mais questões. Eu tinha uma questão, mas não sei se na verdade é pertinente, até porque acaba por ficar um bocado fora de tudo o que falámos até agora. Que acaba por se ligar um pouco mais não necessariamente à realidade prática de conteúdo e de trabalho de rádio, mas sim ao associativismo e à forma como a Rádio Universidade de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra se ligam e trabalham em conjunto, sendo que existe aqui uma certa independência entre os dois órgãos, assim como de outras entidades na Universidade de Coimbra. Em certos aspectos, há sempre um trabalho em conjunto. Por exemplo, nós de certa forma ficamos, a Rádio Universidade de Coimbra, no edifício da associação, nós ficamos mesmo em frente à direção geral da associação, ou seja, é fácil comunicarmos nesse sentido. Mas funciona muito, por exemplo, há um evento, há um anúncio, há uma assembleia magna, há uma espécie de debate organizado pela direção-geral. A RUC é sempre um órgão que está presente e nós ajudamos sempre a fazer a transmissão tanto online como a partir da antena e da RUC. Ajudamos sempre a fazer a transmissão, assistimos sempre sistemas de áudio, coisas que sejam necessárias para as questões técnicas desse evento, nós estamos lá e ajudamos para que isso aconteça. E depois, em relação a outras associações, por exemplo, o GEFAC, o CITAC e outras associações, outras iniciativas da associação, nós contribuímos sempre de uma forma em que, pelo menos, ou há uma entrevista no nosso programa da cultura, que é o Culturama, ou pelo menos há um spot que nós construímos e utilizamos para fazer a distribuição dessa informação. Depois também temos a parte da informação que pega nesses eventos e faz a notícia sobre isso, ou acompanha o evento em si. Por isso acho que a RUC, como órgão de comunicação, estamos sempre a colaborar com as outras associações, com os outros núcleos da associação. Acho que mantemos o nosso trabalho assim. Acho que até foi no Culturama que o Gretua foi entrevistado há um ano, no nosso festival de aniversário. Foi? Acho que foi para o Culturama. Faz todo sentido, porque o Culturama é esse programa. Sempre que acontece algum evento, pelo menos na área de Coimbra, na área daqui do centro, nós tentamos chegar. É um bocado, é isso. Acho que ias para o desafio final, não é? Sim. Okay. Assim, eu se calhar, o desafio costuma ser, ou tem sido até agora, nós pedirmos
desafio, proposta ao convidado que nos nos dê sugestões do que fazer estando em isolamento. Mas eu acho que hoje podíamos mudar isto ligeiramente e pedir-te concretamente sugestões de rádios para ouvir. Não sei se... Ok. Sim, um bocado nesta onda de tentar contrariar o visual e... Ok. Eu acho que uma das rádios que é muito boa para ouvir, acho que é Nudes Radio. É muito fixe. Que é uma rádio no Reino Unido em que eles, de certa forma, pronto, acho que é um bocado aquilo que a RUC faz, mas acho que é numa escala tipo, muito maior de mostra de música, e eles mostram muito boa música. Tipo, acho que é bom para seguir. É um bocado mais eletrónica, tem um bocado mais coisas de eletrónica, technos e por aí além, mas acho que é um bom sítio para se ouvir. Depois há outra, que é WFMU, que é uma rádio dos Estados Unidos, eu acho que é de Nova Iorque, julgo. Não tenho bem a certeza. Mas é uma rádio que é independente e funciona muito a partir de pessoas que também fazem voluntariado e fazem a rádio só pela liberdade deles. Ou seja, eles querem fazer rádio e fazem. E acho que pronto, tem talk shows, tem programas de música. Acho que é excelente também para descobrir música que é feita do outro lado e que não é... e que é um bocado underground, acho que é muito bom. Acho que de boas rádios tem essas duas. Acho que são... Parece-me ótimo. E elas são ambas acessíveis online, não é? Sim. As duas, sim. Okay. Exato. Boa. Também podemos aproveitar para te deixar falar um bocado do programa das próximas semanas da RUC, não sei, se calhar. Sim. Okay. Assim, do programa da próxima semana da RUC, deixa-me só abrir aqui para vos sugerir. É assim, em termos de planeamento de eventos e assim, pronto, como é óbvio, não temos nada em especial. Mas acho que podem ver, ou pronto, ouvir, neste caso não podem ver, mas por exemplo o Peitasitas, que foi um programa que eu já tinha falado entretanto, acho que é interessante para ouvirem as músicas que têm o potencial para serem músicas pop, mas que ainda não são. Acho que é um programa que podem ouvir. E quando é que... Dá à segunda, à quarta e à sexta, às 4 horas. Okay? Esse acho que é possível. Depois o Santos da Casa dá todos os dias às 7. E pronto, se quiserem descobrir aquilo que se faz de novo na cultura musical de Portugal, acho que é um bom sítio para ir buscar. E depois vou buscar um bocado puxar um bocado a asa à minha sardinha. Tem o meu programa que é o Ângulo Morto, que é sobre produtores portugueses, em que pronto, eu pego mais ou menos em artistas que neste preciso momento estão a fazer e a publicar trabalhos, e construo o programa à volta disso, e é à quinta-feira à 1h, mas assim, eu acho que acho que mesmo para mostrar um bocado aquilo que a RUC é no seu todo, acho que deviam ouvir, por exemplo, numa quarta-feira, ouvirem a RUC durante a tarde. Acho que era excelente para terem um bocado aquilo que a RUC é. Parece bem. É isso. Ok. Então, obrigado pelo convite. Sério. Nós é que agradecemos ter estado connosco. Obrigado. Obrigado. Foi um gosto. E no 20 neste dia, não é? Sim, exatamente. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The sky